A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com o cantor, compositor e instrumentista gaúcho Pedro Pastoriz. Ele está lançando seu terceiro álbum solo, Ping Pong com o Abismo. Um papo sobre pandemia, as novas canções e a sua saída da banda Mustache e os Apaches. Tudo online, em casa, na quarentena. Bom, nós estamos em contato agora com o Pedro Pastoriz gaúcho, que já é paulistano, está há 10 anos com a gente aqui. E o Pedro está lançando o terceiro álbum, se não me falha aqui, o terceiro álbum solo, chama-se Ping Pong com o Abismo. Bem-vindo, Pedro, tudo bem com você? Numa boa, bom dia aí, como é que vai? Tranquilo? Estamos aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente passa todos os horários. Ah, exatamente. Aqui, no YouTube agora tem que falar todos os horários. Mas sempre na hora do rango, ainda é o nosso horário. Você teve com a gente... No geral, salve, né? Então, salve para todo mundo. Ô Pedro, você teve com a gente... Há um tempo já, né? Nem me lembro quando foi, mas faz um tempo já. Foi 2017. Tá vendo? 3 anos já se passaram. Mas a primeira pergunta, Pedro, antes da gente falar do teu trabalho, desse terceiro álbum, Ping Pong com o Abismo, falar do teu trabalho solo e tudo mais que você está fazendo, programas também que você está fazendo, misturando tudo que está acontecendo, né, nesse momento com a gente na pandemia, eu queria saber a sua reação com relação a essa loucura toda que está acontecendo com a gente da arte aí, a gente também da rádio, da TV, e vocês artistas, cantores, compositores que estão enfrentando essa pandemia que já no comecinho era quanto? 2, 3 meses o pessoal achava? Não, achava que ia ser em um mês, no mês de março. Aí nós estamos já chegando já no fim do ano, essa é a realidade, né? Chegando no fim do ano e ninguém nem esperava que tudo isso ia acontecer. E tem as reações especiais, né, as reações particulares, né, emocionais, né, da família e tal. Muita gente ficou deprimida, muita gente ficou hiperativa, como eu sempre falo aqui, e muita gente ficou confusa, e muita gente ficou tudo ao mesmo tempo, né, loucuras. Então eu queria saber pessoalmente e profissionalmente como é que você reagiu e como é que você está reagindo para resolver essa equação, que é um problema complicado para os artistas, né? Não tem mais show ao vivo, não é? Olha lá. Exatamente isso, né? Quase 7 meses sem tocar ao vivo, né? Então, é o pior possível mesmo, né? Não tem muito... não tem como ser criativo a ponto de inverter essa ordem. E eu não gosto desse otimismo tóxico, assim, que é aquela coisa do, não, mas a gente tem que se reinventar, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que se adaptar mesmo, beleza? Mas... estou buscando usar esse tempo para aprender coisas que eu não teria oportunidade em casa. Estou conseguindo repensar o que é um show, né? O que é esse momento de encontro com o público. Encontrando a internet para fazer isso, né? No momento, de formas diferentes, assim, tanto no YouTube, com uma espécie de vídeo que eu tenho feito, que é um programa, enfim, chama Comitê. Comitê Especial Quarentena, não é isso? Então, nem se chama mais de quarentena, porque as pessoas não falam mais quarentena, elas falam isolamento social. Aqui, por exemplo, chama Colibri na Quarentena, mas já passou. Já é o Colibri no isolamento social. Colibri se ferrando já em casa. Aqui direto. Exatamente. Mas é isso, então tenho aproveitado esse tempo para repensar o que é o show, assim, para continuar fazendo shows. Então, encontrei esse programa, o Comitê, como uma maneira de encontrar o público, seguir, trazer novidades, experimentos e atualizar essa conversa. Mas, assim, no mais, assim, tá difícil mesmo, né? Não vejo a hora de voltar e encontrar a galera. Eu lancei o disco novo, justamente no período de quarentena, né? Então, muita gente nova chega, né? Sempre que a gente lança um trabalho novo, assim, e tem umas pessoas que têm ouvido o som, têm acompanhado os programas e tal, ainda não me conheciam antes, né? Então ainda não viram um show. Então eu tô bem ansioso para mostrar o show aí. Pessoalmente, você tem a família ainda lá no Rio Grande do Sul ainda? Você tá aqui em São Paulo há 10 anos já. E como é que você resolveu essa questão? A turma lá, você aqui, você pensou em ir para lá? Quais foram as soluções? Diga. Muitas telas. Muitas telas.
Muitas telas, carinho pelas telas mesmo, assim, falo meu pai, né? Minha mãe faleceu já, mas meu pai eu falo com ele, meus irmãos cada um num canto, estão em Porto Alegre, minha irmã tá em outro lugar, enfim, tá na Alemanha, mora na Alemanha. Então a gente já tá mais ou menos acostumado também com essa comunicação. Seu Mas pai já enfim, sabe até lidar com a live, já acerta totalmente, tudo. O cara já está trabalhando. Tem que aprender também, né? Como você falou, a gente está totalmente. aprendendo, né? Aprendendo nesse É, momento. é. Agora, você falou em reinvenção, né? Que você não gosta muito do termo. Eu até Uhum. brinquei aqui no começo que tem muito re, né? É repensar, Uhum. ressignificar, É. reinventar, re pra caramba. Uhum. Mas Uhum. no fundo, é como você está colocando, a gente tem que se adaptar. Se Uhum. adaptar, a realidade é essa, está posta. E agora, o que, Sim. que nós vamos fazer? Nós temos que fazer. O que, que eu posso fazer? Eu sou músico, compositor, posso fazer isso. E aqui no rádio, o que, que nós podemos fazer? Podemos fazer entrevista com a rapaziada, tocar as músicas, continuar fazendo. Não vamos ter mais o contato, como foi você ali ao vivo, tocando com a gente, tão lindo, e o público, né? Uhum. Ao vivo Sim. também. E a gente está pensando em voltar ao vivo, e claro, né? É uma das nossas ideias, porque é uma necessidade mesmo, né? Essa ligação. Mesmo assim, Uhum. do ponto de vista técnico, a gente tem que se resolver, enfim, se adaptar mesmo, né? E é complicado mesmo para todo mundo, né? E mais para você que lança um produto que imediatamente você ia já fazer shows, né? Já tinha programado tudo isso, né? Estava já programado tudo isso mesmo? Tava. Tinha um show marcado em São Paulo, que tende a ser, né, sempre o mais importante, porque eu sou de São Paulo agora, moro em São Paulo. Mas tinha show marcado em Porto Alegre, em Brasília, nessas cidades que eu já tinha ido outras vezes, assim. E foi grande a surpresa, né? Mas também, assim, foi grande para todo mundo. Toda minha família trabalha em outras áreas também. Todo mundo tomou esse tombo, assim, né? Então, é isso. Não dá para achar que é pessoal também, né? O Não, mundo não todo é, tá não, nessa situação. não, é que vocês, como músicos, sofreram muito porque não tem, bom, outras áreas É. também, para pensar muito mais amplamente, Uhum, né, a coisa, uhum. todas as áreas foram afetadas. Agora vocês vão demorar ainda para voltar ao show. Tem É. algumas iniciativas aí que eu já estou acompanhando, eu estou meio preocupado, porque tem gente já marcando show no fim do ano e tal. É. Eu estou aqui aguardando, preocupado mesmo, mas, enfim, as pessoas estão carentes também, né, Pedro? Tem esse detalhe, as pessoas estão carentes de ter o espetáculo, poder ver um show, poder ver a música ao vivo também, né? E, enfim, Sim. mas tem que se adaptar e aguardar um pouquinho o momento certo, né? Agora, Sim. você lançando esse trabalho seu logo no começo da pandemia, ou no meio, foi no meio, né, da pandemia, que você já estava pronto o trabalho antes. A parte de gravações e tudo, estava tudo pronto. Exatamente, justamente. Ele estava previsto para o dia para abril, né? Então já estava Abriu. começando os ensaios, para esse show e estava bem assim motivado, afim, tinha muita novidade, tinha participações especiais e eu tinha feito falando de tudo um pouco, mas tem a ver com esse momento, né, de um show que não houve. Eu tinha me preparado, tinha feito uma série de shows ainda no estúdio, tinha feito uma série de shows chamada Esse Show é um Teste, onde, pensando num show que viria a ser o show de lançamento desse disco, eu fiz muito teste para ver como é que eu entraria no palco, o que eu faria entre as músicas, pensar um pouco no cenário, pensar um pouco na participação especial, pensar um pouco em como sair do palco, etc, etc. Então, assim, e foi uma série de 26 shows, foi em 40 dias, e eu gosto muito dessa experiência assim, de tocar ao vivo, né? Eu gosto também de agora fazer esses programas nas lives ali, eu acho interessante, mas não é a mesma coisa, assim, né? E acho que demora a entender o que é esse formato, assim, porque é um outro formato, né? Tu apresentar pela tela, assim, né? Então eu estava muito, muito, assim, afim que esse dia chegasse do lançamento. Era para ser em abril, as coisas acho que suspenderam ali pelo final de março. E como Isso. tu falou, sim, é um problema para a classe, assim, para a categoria, para os músicos em geral, como para outros artistas que trabalham com atores, né, teatro, tal, coisas que são ao vivo e que dependem dessa presença mesmo, assim. Mas também, sei lá, a pessoa que trabalha com turismo, é essa coisa de ser o primeiro a parar e o último a voltar realmente, né? Eu não sei, eu acho que Você também tem uma estava coisa de bolando, só para momento. saber o que você estava fazendo, você estava bolando como se fosse um espetáculo de teatro, com um roteiro, né? Você estava É, imaginando uma coisa mais
sofisticada, não chega lá tocar as músicas só em um abraço. Estava pensando no espetáculo como um todo, com cenário, com roteiro, essas coisas todas Exatamente. mais que é bem É, legal, uma né? equipe... Sim, sim, mas era uma equipe de impactadas assim para um cancelamento de show, assim, foram, acho que são 9 ou 10 pessoas que estavam 10 envolvidas, pessoas, assim. né? E essa turma que está agora sem trabalho mesmo, né? Porque eles, É, como é que vai fazer, né? A turma da graxa que a gente fala, né? A turma exato. da graxa está sofrendo na pele e tem que ter o apoio, tem que ter ajuda. Muitos músicos estão fazendo ações muito legais, de ajuda a essa turma. E Sim. aguardando aí liberações de verbas, tanto de Lei Aldir Blanc ou de editais possíveis aí que estão rolando. Aliás, você está acompanhando algum tipo de iniciativa, esses editais? Alguma coisa que você acha Ah, que é relevante ou não? claro, eu tenho uma parceira que me ajuda com esses projetos e admito que depois que a gente começou a trabalhar junto, eu fico bem mais satisfeito, assim, por não bancar o produtor também. Então eu não monto no projeto, assim, mas ela me explica e a gente monta junto, eu conceitualmente, e ela faz o trabalho mesmo ali, né? Então eu não sei dizer, assim, especificamente sobre processos diferentes, assim, mas eu tento a pensar, assim, que o mais legal é conseguir firmar essa questão assim, como é que eu posso dizer? Do contato direto com o público, assim, e idealmente eu gostaria muito de não precisar de editais ou de projetos públicos ou privados, enfim, mas ainda é distante, né? A gente precisa muito desse abraço aí, desse, Esse apoio, desse... apoio mesmo, mas é natural que É, precise, né? Aliás, toda claro. a cultura precisa, e tem que ter os mecanismos de financiamento, seja como você fez aqui, crowdfunding, você fez plataforma Exato. Catarse, que eu estou sabendo, camiseta, É, os shows futuros, encontros online com o Pedro e tal, exato. tudo isso é importante para, né, para dar um retorno. Diga. Eu acho mais direto esse contato direto com o público me agrada mais. É isso que quis dizer. É o horário do dia, ainda tá azeitando a máquina. Eu tô acordando. Normal, normal, Mas eu quero normal. dizer, eu quero dizer que me atrai mais esse contato direto com o público, porque realmente é muito interessante, por exemplo, nesse financiamento coletivo que eu estava fazendo para o disco novo. Já tinha aprovado um disco anterior também por financiamento coletivo. Tu sente uma coisa muito direta durante o processo do financiamento coletivo. É uma oportunidade também que tu não só vender camisetas e pôsteres e tal, mas também contar como foi o disco, né? E tu vai entendendo o que teu público também tem para propor para ti, tem como te ajudar também, não só ajudar financeiramente, mas te dizer, cara, tá, mas fala mais de tal forma, mostra que história é essa de uma vinheta no meio do disco, isso e aquilo, e tu vai aproximando mais no momento que tu também tá viabilizando aquilo financeiramente. Isso me atrai muito. Idealmente, eu financiaria todos os meus discos dessa forma, porque eu gosto Que muito tem do uma formato. interação, né, Pedro? Eu acho que é legal, como a gente tem na rádio e tem a interação com o público, é muito legal. Você está fazendo um trabalho e tem curiosidades. Quantas vezes, eu acho que quando você foi lá, eu perguntei, e o público sempre pergunta, quer saber do processo criativo. Isso é uma coisa que às vezes os artistas falam assim, ah, mas será que isso interessa ao público e tal, né? Mas as perguntas recorrentes aqui no programa sempre são com relação ao processo criativo, de que inspiração veio, você assistiu um filme, leu um livro, o que foi que te atraiu para você escrever determinado tema, uma notícia de jornal, enfim, ou a história de um amigo e tal. As pessoas têm muita curiosidade em saber as fontes, né? A inspiração não dá para explicar porque cada um, né? O artista tem o seu dom e tem que, né, aproveitar. Agora tem muita transpiração, como dizem aí, né? E aí as pessoas têm curiosidade de saber as referências, as fontes, porque elas se identificam. Se elas se identificam com o seu trabalho, também se identificam com as suas fontes, né? E as suas referências, enfim, todo o seu processo criativo e emocional mesmo, né? Eu acho que é isso que tem muito. E às vezes nesse processo de catarse, de financiamento coletivo, você acaba tendo um contato, uma interação bacana, né? Com o público que fala, oh, mas Pedro, por que você fez esse negócio aí? Pá. As pessoas querem saber, né? E tem sempre essa curiosidade. E podem até ajudar a você entender o que eles gostam do teu trabalho, né? O que é muito legal. Isso aí é uma coisa que antigamente os artistas não tinham. Né? O cara fazia, depois ia ouvir o disco, às vezes o cara nem gostava muito do disco, porque o produtor da gravadora antiga impunha e tal. Aí saía e falava, ele falou, mas eu estava postando na faixa lado A, lado B, né? Que a gente falava antigamente no disco.
Eu estava apostando no lado A, a primeira faixa, aí não teve nada a ver, foi a do lado B, a segunda faixa, nada a ver, né? Que o público gostou mais, curtiu mais. É muito legal isso que vocês podem fazer hoje, isso é uma coisa dessa geração, digamos, online, né? Para dizer, na web, enfim, que vocês são. Vamos ouvir uma música falando nisso? Você pode contar a história da música. Que música a gente vai ouvir? Nós temos alguns clipes, né? Temos 3 clipes para a gente ouvir, o Chicletes Replay, Dolores e Fricção. E também temos 3 áudios do novo disco. Você pode começar com um clipe e contar o que você quiser falar dessa música que você vai escolher agora, que a gente vai fazer esse intervalo para ouvir. O que vai ser, Pedro? Diga lá. Espera aí, agora o som seu sumiu. Você não apertou o botão aí. Atenção, botão. Chicletes Replay, por gentileza, maestro. Pois não, senhor. Vamos aqui atender o pedido. Pedro Pastoriza, ele está pedindo aqui para os nossos ouvintes Chicletes Replay. É com replay ou é Chicletes Replay? Chicletes Replay. Chicletes Replay. Roda! Roda! Uhul! Que beleza! Passageiro em mais um dia no regular ponto de ônibus, e mais um dia de carona, passageira masca os populares chicletes Replay. O maestro finaliza a maior apresentação de sua vida.
Estamos de volta aqui com o Pedro Pastorizo, o gaúcho paulistano e cantor, compositor, está lançando esse trabalho novo. Esse trabalho chama-se Ping Pong com o Abismo. E a gente ouviu o Chicletes Replay, mas você não contou a história da música. Eu ia fazer antes, mas você fala agora. Perfeito. Inclusive, sobre antes tu falou sobre essa interação com o público. Agora você subiu o microfone e parece uma rádio mesmo. Agora nós estamos na rádio. Olha só. Eu estava me agachando aqui, agora me dei conta. Agora rola respirar melhor. A gente falava sobre interação e o que tem rolado, uma coisa que tem rolado bem legal assim com o público. Antes de começar a fazer essas videocifras que eu tenho feito, o pessoal volta e meia me fala, pô, mas como é que toca tal música? Pô, eu tô adorando tal música, como é que toca? Ou a pessoa grava um stories ali no Instagram e tu vê que a pessoa tá tocando um pouquinho diferente, até acordes diferentes e tal, e tudo vale. Versão, né? Mudou um acorde a versão. não tem galho nenhum. Mas daí eu tive essa ideia, pô, na real, assim, me ajuda, até porque o jeito que eu tenho de excursionar, geralmente é isso. Eu pego a estrada, vou para uma cidade e quando tem oportunidade sempre levo minha banda. Mas muito aconteceu recentemente de eu tocar com músicos locais que eu encontro no dia, na hora, assim. Que legal. Chego. Então pensei, pô, uma maneira de organizar tudo isso é gravar videocifras das músicas. Então, já tem 3, a última foi inclusive essa música que acabou de tocar, Chicletes Replay. E é uma maneira de, tanto para músicos que forem tocar comigo poderem ali, como é que ele toca? Daquele jeito. Quanto o público, né, que a galera que quiser tocar as músicas, toca exatamente como eu toco ali. Eu mostro todos os meus vícios no violão, coisas que eu nem sei de onde eu faço direito, enfim, tá tudo ali. Gravei 13 e vou gravando aí, não sei, tô fazendo uma promessa. Legal, é uma forma de você, porque se você pensar bem, muita gente começou tocando violão, né, começou com aqueles caderninhos de cifra que se vendia na banca de jornal. Cifras do violão, você fazia aí. Claro. Não, e tem uma coisa, quando eu lembro, assim, com 14, 13 anos, eu gostava de tocar as músicas dos Beatles, achava tudo isso um barato, tal, mas eu gostava também muito das bandas locais, assim, sabe, da galera ali. Tem uma coisa muito forte de música autoral em Porto Alegre. E eu lembro de tocar as músicas da Cachorro Grande, tocar as músicas dos Cascaveletes, da Grafo-Ré Harmônica, etc. Então, eu digo assim, a galera também gosta de música autoral próxima, assim, né? É isso que eu quero dizer. Não são os standards, os ontológicos. Você teve acesso a essas cifras todas da turma ou você foi no ouvido mesmo? Aí é ouvido. Às vezes a música que tu mais gosta do disco, tu não sabe tocar. Mas então, aqui dá pra tocar, tu toca. Enfim. É muito legal isso, é muito legal mesmo. E que a minha turma eu sou bem mais velho que você, é da Jovem Guarda, né? Então a gente começou nessa área aí, depois teve a bossa nova que a gente não sabia tocar, depois teve que aprender, dificílimo, né? Aqueles acordes com sexta, com nona, blá, 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 aquilo já era enrolado. O Jovem Guarda, 4, 5 posições ali, você já matava a pau umas 3 ou 4 músicas. E também a gente comprava mesmo assim, comprava para saber a letra direitinho, cifras do Roberto Carlos, de todo mundo, né? Beatles, como você falou, para acompanhar e tal, que era muito legal ver mesmo. E às vezes você queria saber de um outro cara que não tinha, e você ficava frustrado e tal. Hoje tem internet com tutorial, né? Por exemplo, eu gosto do Clube da Esquina, fui lá ver, tem um cara que faz todos os lances, até do Toninho Horta, que eu entrevistei outro dia também, todas aquelas coisas, aquilo é uma maravilha para aprender o instrumento, né, Pedro? Agora, hoje está mais fácil, ou não? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Aqueles tutoriais são muito legais. Você vê todos os detalhes, como que o cara fazia, como o cara faz, né? Muita aula. Você dá aula do instrumento, de violão, de guitarra? Não, cara, eu absolutamente foco toda a minha vida em tocar ao vivo no palco. Antes da pandemia, totalmente isso. Pós-pandemia, daí eu fazia casamentos, fazia variações disso, assim, né? Mas atualmente agora não faço absolutamente nenhum show. Casamento você tinha que tocar a música que o casal pediu ou não? Tem que ser também atendendo mais ou menos. Mais ou menos. Não, mais ou menos, é uma conversa. Quando é muito assim, quero tais músicas, e daí eu não sei se é que eu também assim, eu sou autodidata, então não tem uma coisa de toca aí, tal música, pá, e daí eu vou lá e levo o caderninho, fico lendo o caderno e toco. O pessoal também geralmente chamava muito os Mustaches Apaches, que é uma banda, né, que eu toquei aí 10 anos, e saí recentemente, inclusive,
Mas a gente ia muito para os casamentos também porque alguém via em outro casamento, ou alguém via em algum evento, alguma coisa assim, e também queria aquelas músicas, pedia músicas, mas também queria a nossa interpretação daquilo, né? Então, era uma conversa, assim, não era toca tal música e chega lá e toca. Mas geralmente a coisa fluía, assim. Digo, as músicas tinham a ver. Tá? Toca Raul ou não rolou assim? Toca Raul? Não, a gente já tocou, claro. Já tocou. Não de improviso, toca aí, velho. Toca Raul é muito. Já é um bordão que o Brasil todo pede, né? A Exato. rádio aqui também, a gente tem uma coluna aqui que é o Toca Raul, que todo dia tem alguém pedindo tocar Raul, não tem como escapar. E é muito legal, porque eles pedem músicas, às vezes, que não são aquelas manjadas, né? Que a gente fala aqui em São Paulo, aquelas músicas mais conhecidas e tal. Aí eles pedem músicas fora daquele repertório mais conhecido do Raul, que é bem legal. Às vezes, pô, mas eu nem lembrava que essa era do Raul, bacana e tal. E assim vai, né? É aquela história da interação que a gente tá falando, que é muito bom. Fazer casamento também deve ser divertido, né? E tocar a própria música no casamento é mais legal ainda, né? Claro. Não, mas eu tenho gosto. Eu gosto de tocar a versão, assim. É que tem essa coisa do repertório, né? Que tem uma busca ali específica Gosto desse repertório. Daí tu faz o show de um certo tipo de repertório. E às vezes é isso. Às vezes te convidam para fazer coisas inimagináveis. Mas é aprendizado. Eu acho legal tocar a música dos outros e tal. Mas esses dias eu vi um meme que era o seguinte, por que não pediam Toca Raul antigamente, né? Daí tinha uma foto do Leopoldo Racier, que é um músico tradicionalista gaúcho, assim, que ele tocava sempre com 38, né, na cintura, assim. Daí do lado era o Luiz pediam Gonzaga para ele também. Toca Raul. Nunca pediram. Nunca pediram. Mas enfim, bobagem. O Raul não era nem nascido, inclusive, na época do Luiz Gonzaga. Né? Tanto faz. Mas aí é até divertido, né? Você brincar. Tem muitas histórias, memes aí, imensos aí de Toca Raul, né? Que o pessoal pede. Sim. E tal. E faz parte também. Você tocou em baile também, né? Antes de começar com a banda? Você tocou muito em baile? Tocou como músico de baile? Claro, de formatura, em casamento, justamente, aniversário, festas, assim, aniversários para 5 pessoas num lugar, super evento, assim, também, evento de empresa, de fim de ano, enfim, toquei absolutamente, olha, já toquei em lugares realmente improváveis. Tem alguma aqui que você se lembra ou não quer se lembrar nunca mais? Alguma presepada que aconteceu? Não? Porque sempre tem história, né? Várias. Eu com as histórias, eu não sei te dizer, cara. Tem muita história. Tem casamento. Tem uma história bonita, vou contar, né? Porque também a gente não... não vai contar as presepadas, conta as coisas bonitas. Geralmente a gente lembra das histórias mais improváveis e enfim, né? Daí tem algumas difíceis de contar, assim. Mas, enfim, teve um caso de 2 pessoas que se conheceram num show nos Tachos Apaches. As pessoas conheceram no show nosso, voltaram a shows nossos enquanto, né, namoro, não sei o quê. E o desfecho foi que o casal resolveu casar mesmo e nos chamou para tocar no casamento deles. E isso com uma diferença ali de 3 anos, assim, enfim. E isso é barato, né? Isso é barato. Fazendo parte da vida deles, né? Então, vocês fizeram a trilha sonora de uma história de amor. Bonita, essa é bonita. Bonito demais, demais. Isso é gratificante, né? Porque tem muita coisa que o músico gosta, né? De receber o aplauso, né? O que é um problema agora nessa internet, né, Pedro? Você faz a live e fala, cadê o aplauso? Não tem, mas enfim. E saber que você está participando da história de um casal, de uma pessoa, e ter interferido nisso com a sua música é uma coisa super gratificante. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E o que eles tinham em comum no primeiro momento que eles poderiam falar, inclusive num show da banda, era sobre a banda. Então, começa aí o encontro deles, que eu imagino que tenha desenvolvido para lados também, para outros lados. Quando vai contar para os filhos, onde é que vocês... a gente gostava do Mustache dos Apaches e tal. Vamos ouvir mais uma do disco, do Ping Pong com o Abismo. O que vai ser agora? Agora vamos ouvir um áudio aqui. Um áudio. Pode ser Sessão das 7. Sessão das 7? Explica um pouquinho aí, fala um pouquinho da Sessão das 7. Essa música, ela foi uma das últimas a entrar no disco e eu acho que ela tem uma
ela tem um pouquinho de cada outra música do disco, os assuntos, os temas e tal. Então ela tem uma ida em casal a um cinema, mas uma sensação de aquilo ter sido vivido muitas vezes já, assim. E aquela dúvida, tá, mas será que eu já vi isso? Tem uma menção ao Bill Murray e a Andie MacDowell e o filme O Dia da Marmota. Eu não sabia que a gente ia entrar num grande Dia da Marmota, né? Que foi depois, né? Nós estamos mas no é um time, Dia da né? Marmota. Enorme. É o loop, né? É o loop. Né? Que vai Exato. Para quem não sabe, é o Feitiço do Tempo o nome, na verdade. Isso, em mas português. é o Dia da Marmota. Dia da Marmota, mas é um filmaço. Muito legal, né? E que a gente está vivendo um pouquinho essa sensação, né, Pedro? Essa sensação de estar se repetindo ou estar vivendo um loop, né? É loucura, assim, né? De ser o Bill Murray. Um pouco. Mas era legal porque ele ia aprender a tocar piano, ele ia aprender um monte de coisa. O filme é legal. Então vamos rodar agora a sessão da 7. Roda aqui no Feitiço do Tempo. Fim de tarde nas vitrines, nas agências de viagem e seus pôsteres fantásticos. Chove, conversas e buzinas nas bancas de revista e seus letreiros bombásticos. Ela atrasa e eu espero, tomo um café e ouço manchetes em replay. Eu espero na Avenida Brasil, entre relógios parados nas paredes de um bar. Ela chega com os seus beijos loucos e um livro absurdo de que falou ontem à noite. Nos queremos tanto, mas estamos atrasados para a sessão das 7 que ela me convidou. Vamos a pé, subindo a ladeira pro cinema da Avenida Brasil. Já são quase 7, você vem comigo e eu vou com você. Lembre, só estamos começando. Lembre onde a fumaça há fogo. A fogo a você, a você. Subindo a avenida, eu imitava o Bill Murray. Você a Andie MacDowell, I got you, babe. Em sentido oposto, Sísifo no sorrir, descendo a enorme ladeira. Sessão das 7, pontualmente atrasados. Chegamos e assistimos o filme. Saímos com a impressão de conhecer a história, mas tudo bem. Lembre, só estamos começando. Lembre onde a fumaça há fogo. E onde há fogo a você, a você. Estamos de volta com o Pedro Pastoriz, cantor e compositor que está lançando o trabalho novo dele, Ping Pong com o Abismo. Você estava falando, Pedro, que a gente estava ouvindo a música Sessão das 7 aí? Diga. No Feitiço do Tempo tem uma música que para quem não conhece, enfim, o Bill Murray, ele sempre acorda e ele está no mesmo lugar, ele não consegue
passar aquela fase da vida, daquele dia, enfim, né? Ele fica preso. Então ele tenta de todas as formas sair daquela cidade, não consegue. Sair daquele dia, não consegue. Ele sempre volta para o início do dia, onde toca essa música maravilhosa que é I Got You, Babe. Eu acho que é do Sonny Cher, né? Sonny Cher. I got you, babe. I got you, babe. E essa música é maravilhosa, mas ela ficou muito registrada pelo filme, então sempre que eu escuto parece que rola o Bill Murray acordando, assim, no mesmo dia preso. É isso. E é a música que a Cher, depois que morreu o Sonny e tudo mais, né? Ela é obrigada a cantar ainda nos shows que ela ainda faz. Parece que está aposentada a Cher, né? Se não me engano. Mas ela sempre volta, de repente ela volta. E ela é obrigada a cantar essa música I Got You, né, baby? Né? É isso mesmo, é do Sonny. I Got You, baby. É. Isso mesmo. Ela, eu ouvi dizer que ela é quase uma estátua em Las Vegas, assim, as pessoas... É muito legal. Troca de roupa umas 200 vezes no show, é bem curioso e tal. E show, isso também é coisa de americano, de fazer um show em Las Vegas, que o cara fica morando em Las Vegas para fazer o show, né? Que vem gente do mundo todo, então em vez de ele circular pelo mundo todo e fazer um tour, todo mundo circula pelo Las Vegas. Tem muita gente que fez isso, né? Muitos shows assim, né? É uma loucura. Sim. Enfim. Agora, uma questão agora do que eu queria saber. Você está fazendo, além de lançar o disco, está fazendo esse negócio do comitê especial. Como é que surgiu essa história aí? Fala um pouquinho. Essa história surgiu assim, eu vinha fazendo alguns vídeos realmente só para os amigos mais chegados no Instagram, mas vídeos assim, tirando onda, brincando, de comédia, muito para divulgar os shows também, né? E aos poucos a própria divulgação do show começou eu fazia os vídeos, já não era necessariamente para divulgar alguma coisa, porque é muito gostoso, eu gosto muito desse tipo de comédia caseiro, assim, sabe, essa coisa bem... Alguém que não é ator, que não é roteirista, que não é câmera, que não é... Sabe, a pessoa faz pela brincadeira, assim. E eu sempre gostei muito desse tipo de material dos outros, né? Então comecei a brincar com isso, assim, eu acho que o primeiro que eu fiz, eu tava em Brasília, tocando, e tava com tempo livre. E daí, pô, Brasília é maravilhoso para filmar, então vou fazer uma história aqui. Daí fiz uma história lá, um enredo e tal. Me divirto um monte fazendo, enfim. Teve uma época que eu tava viciado nisso, inclusive ia a festas, assim, tava sempre com um roteiro na cabeça. Vou fazer isso aqui, por favor. Daí pedir para alguém, deixa eu entrar no teu carro, tem uma cena. E a pessoa, claro, óbvio, deixa que eu seguro a câmera. As pessoas entram nessa jogada porque é muito gostoso, né, de tu... tô fazendo um filme de comédia, com licença, pode me ajudar aqui? Não sei, eu acho divertidíssimo. Também tem uma referência disso aí, que é o filme aquele do Gondry, Rebobine, por favor. Já viu esse filme? Sim. Maravilhoso, que os caras estão reencenando esse filme. Enfim, bom, o que aconteceu? Jack Black, não é isso? Ele mesmo. E daí eu tava fazendo esses vídeos curtos de 1 minuto e começou a pintar os amigos, assim, falarem, pô, faz um vídeo sobre tal assunto, faz um vídeo sobre aquele negócio, etc. Quando começou essa história da quarentena, eu tava com isso na cabeça, sempre faltou tempo para levar isso um pouco mais assim, tipo, vamos fazer uma coisa semanal, vamos fazer quinzenal, qualquer coisa assim. Quando dava vontade eu fazia, e daí passavam meses sem fazer nada. E com um disco pronto, esse mais recente, de Ping Pong com Abismo, com a possibilidade de fazer shows, eu já vinha com essa ideia, vou fazer uma espécie de um programa, mas isso não vai dar certo, mas será que é uma vinheta, tem vinhetas? Será que é sobre música? Será que são programas, sketches curtas de comédia? O que são? E daí eu fiquei nisso, assim, um tempo até realmente, vou fazer uma parada, vou juntar uma música desse disco, sempre com versões caseiras, né? Eu gravo realmente microfone e violãozinho, não tem arranjo de banda, nada. Junto uma música, uma sketch e alguma outra coisa da semana, assim. Então, às vezes eu faço uns stop motions, às vezes coisas bem gráficas, assim, que não tem muito roteiro. Às vezes são histórias, por exemplo, agora tá rolando um momento no comitê que um dos integrantes, ele encolheu, né? Então ele tá morando numa caixinha de fósforo embaixo do sofá. E então é isso. Então a gente vai fazendo essas coisas todas aí. E enquanto isso a gente vive também, né? Quarentena, todos os dramas da profissão, coisas terríveis, enfim. E você, pelo jeito, você é muito ligado para cinema mesmo, né? Você já citou aí 2 filmes, agora de se encolher pode ser Viagens de Gulliver, pode ser tudo, né? Que um monte de filme, o cara encolhia as crianças, aqueles filmes. Sim. Tem até do Help dos Beatles tem um encolhimento lá também. Como o Beatlemaníaco, eu não podia deixar de passar aqui esse detalhe.
Então ele Sim. está na caixa de fósforo, o personagem lá. Atualmente, Fefeco Muniz, é um apresentador, ele tem, dentro do comitê, tem espaços onde outras coisas acontecem. O Fefeco, ele participa, ele tem um Fefeco Show, que é um programa de entrevista, e ele é um figuraça, que usa boina, assim. E o Fefeco tá lá, ele tá aí? Não, você não pode trazer o Fefeco aí daqui a pouco? Não? Infelizmente não, porque ele é uma outra, como ele tá mais ou menos desse tamanho, é todo um aparato especial para que ele possa ser ouvido, inclusive, entendeu? Porque Entendi. não é um outro tempo, é uma outra maneira, né? Tá bom, então vamos viajando juntos aí. Mas é uma forma também de as pessoas, é isso que você está fazendo, não só para passar o tempo, como também para despertar a criatividade, inventar coisas, né? Para não ficar louco, né, Pedro? Vamos combinar, né? Ficar louco da melhor forma. Mas o legal é isso, que às vezes eu faço umas coisas aqui que eu fico pensando, nossa, o que eu tô fazendo, meu amigo? Vou soltar isso na internet ainda. E daí, quando eu solto, a galera fala, meu Deus, que maravilha, coisa boa, alegrou meu dia, faz mais, quero ver o próximo, tá? Então é isso, é uma troca ali. Mas não é uma coisa muito pensada, assim, uma coisa realmente, faço uma semana, empacoto ali, mando para os meus amigos aí, que me acompanham no Instagram. Mas também você põe para todo mundo, para a turma que te acompanha, os fãs também, ou é só para os amigos? Essa aí? Claro. Não, mas considero amigos as pessoas ali que estão acompanhando. Trocando ideia, claro. Então eu vou receber, então, em breve esse material também, estou aguardando. Tu meu amigo, rapaz. Chega mais. Chega no mais YouTube, aí, o Fefeco. Chega mais. É o Fefeco. Isso mesmo. Vamos ouvir mais uma? O que a gente vai ouvir Por favor. Agora? Vamos lá, vamos aproveitar aqui isso. Fricção. Fricção, essa tem vídeo, não é isso? Essa tem vídeo. Vídeo lyric. Ou lyric vídeo. Ou videoletra. Como queira. Como queira. Roda a fricção. Vamos nessa. A fricção de sua dicção, minha mais nova fixação. Piromania, sinfonia, sexo da minha audição. Essa fricção, reflexos, ritmos complexos, instantâneo frenesi, selvagem, exótica, tatuagem, sistemática, de todos os almanaques, destaque pro sotaque. Causa essa fricção, 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 fricção,
Fazer um foco agora um pouco. Olha só, dá pra você tirar um Você está ouvindo Colibri na Quarentena. De volta com o Pedro Pastoriza aqui, falando do trabalho dele, o terceiro álbum solo. O terceiro álbum solo. Quer dizer, quando você estava no Mustache da Paz, você também tinha feito vários trabalhos, né? Paralelos. É assim que Os funcionou, três, não? né? Não, os três foram. Os três foram mais ou menos no tempo livre que eu tinha nos Mustache da Paz. Eu me dediquei a outras coisas, entre elas esses 3 discos, né? E um deles foi feito realmente em uma diária. Então, eu considero um disco, um trabalho que eu me orgulho e tal. Muito porque eu consegui também fazer, assim, excursionar com ele, fiz alguns shows e tal. E o segundo também foi muito a jato, assim, foi uma coisa também assim, gravado em uma semana, estava pronto, assim. E esse foi o mais recente, que é o Ping Pong com o Abismo. Eu consegui trabalhar um pouco mais de tempo, pensar um pouco mais o que eu queria, fui trazendo, assim, coisas e montando, assim, como quem está fazendo a comida, ele vai botando tempero, está faltando um pouquinho mais de doçura, está faltando um pouquinho mais de nonsense, está faltando um pouquinho mais disso, daquilo, e eu fui montando o disco com mais tempo, assim, né? Então, ao mesmo tempo, é isso, tem 3 discos, todos lançados enquanto trabalhava com os Mustaches à Parte, e agora não trabalhando mais com os Mustaches à Parte, eu estou totalmente atento a esse trabalho. Então, é isso que eu queria falar, você chegou no ponto que eu queria, porque você teve que fazer uma declaração clara a todos, né? Porque as pessoas ainda acham que você estava no grupo e tal. Você teve que fazer como chama? Uma declaração mesmo oficial, digamos assim. Uma carta para os amigos. Uma como seja, né? Eu ia falar assim, uma coisa oficial, não uma carta mesmo, comunicando, né? Um comunicado a todos que você não está mais na banda, né? Porque muita gente pergunta, mas o Pedro está lá ainda? Tá? Não, não está mais. Então, isso você fez questão de fazer porque estava te incomodando, alguma coisa assim, ou não? Não, foi porque eu realmente saí da banda assim, na semana passada, né? E antes não, antes eu tocava, fazia parte, escolhia coisas e tal. E eu achei importante, assim, a conseguir focar em uma coisa só mesmo, porque senti que eu buscava mais tempo para esse trabalho novo, que foi o que eu achei justamente na quarentena, né? E pensei que eu não tenho como voltar atrás, assim, não tem como. Agora que eu tenho todo o meu tempo para esse trabalho, eu não quero voltar ao que eu tinha antes, que é essa coisa de ficar dividindo, daí tu tá ausente num lugar, é um pouco a vida de músico, beleza, mas essa coisa de tu ter um show, mas daí depois tem outro, e daí eu não gosto muito disso, assim, no caso dos Mustaches da Parte, era uma banda que eu queria me dedicar, queria construir uma coisa junto com aqueles caras, e tive essa coisa mesmo, eu tinha um nome, sabia como ia ser a banda, mas não conhecia os caras ainda. Então, depois conheci os caras e a banda é muito esse coletivo, enfim. Mas 10 anos, né? Você ficou 10 anos com... 10 anos, 3 discos e tal. Mas ao mesmo tempo é isso. Agora eu tô vendo outras coisas. Tô tendo essas visões de outras coisas. Você colocou aqui como declaração oficial, eu quis dizer assim, né? Como uma declaração oficial, porque agora você está focado no seu trabalho. Esse é um foco que também não dá. Não dá para dividir. Você achou que não dá para dividir, normal, né? Então sai. É uma saída normal, porque não dá para conciliar. Tem gente que consegue conciliar o trabalho individual e o trabalho com banda e tal, mas não é o caso que você refletiu sobre isso e tomou a decisão, né? Natural. Eu acho que estava rolando uma coisa também de... Tu tem que ter uma cara só, assim, eu acho. Não pode ter... com aquela banda ele é isso, com aquela outra ele é isso. Daí ele também faz trilhas, não sei. Tipo, tá, beleza. A gente faz vários trabalhos, mas eu acho importante ter uma coisa só, assim. Até para saúde mental, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você não fica... Não, e fica dividido no trabalho. É o foco, né? É falar do foco. O foco é importante. Foco exato. Uma coisa, senão você fica muito disperso mesmo. E aí não dá para fazer o que você quer fazer. Você está criando tanta coisa, novos trabalhos e tal, né?
E a questão do vídeo, né? Que a gente passou, no caso, o vídeo do Fricção, ou Lyric Video, o que for. Uhum. Hoje tem uma necessidade muito grande de você estar sempre com um material audiovisual, né? Isso não tem como, né? Você lança, mesmo aí na quarentena, tem gente que está fazendo as lives, entre aspas, lives montadas, editadas e tal, mas o pessoal não está deixando de fazer nada com vídeo. Nós mesmo aqui da rádio estamos transmitindo pelo YouTube. Então, estamos fazendo também o vídeo. Vamos colocar os vídeos que você produziu, os áudios também e tudo mais. Então, é uma necessidade. Como é que você organiza isso? Você mesmo quer produzir as coisas, você chama, como você falou lá no começo, que hoje você chama uma produtora que te ajuda, isso ajuda melhor você se organizar. No caso do vídeo também, você mesmo quer fazer ou você chama alguém? Como é que você se organiza nesse lado? Cada momento foi diferente. Assim, no caso, eu fiz um primeiro clipe que foi pré-lançamento do disco Total ainda, que ele chamava Dolores, e foi com um amigo, Bruno. Depois eu fiz um trabalho que é esse que acabou de passar, Fricção, que eu fiz com o Dregos, que é um amigo lá de Porto Alegre. E então foram coisas diferentes. No terceiro clipe foi com o Fi, que é o Felipe Franco, e cada projeto foi totalmente diferente mesmo. No caso, esse mais recente, que é o Chicletes Replay, foi a primeira música que tocou. Partiu dele, ele fez máscaras para o Instagram, então as pessoas usavam essas máscaras para gravar cenas do clipe. Então essa coisa meio... eu não teria essa ideia sozinho, então eu busco parceiros que realmente tenham ideias que eu... né, ou que saibam fazer coisas que eu gostaria de fazer e não sei, ou que tragam ideias mesmo. Pô, ouvi tal música, gostei disso, imaginei isso, e pá, enfim. Então, eu acredito muito na parceria e eu sou um cara que eu gosto de trabalhar com outras pessoas, assim, gosto dessa ideia romântica até, eu diria, assim, do coletivo. Não, e também tem várias figuras, né, Pedro? Várias figuras, né? Às vezes o cara o cara é o rei do grafismo, né? Faz uma coisa, aí você gosta, aí você aprova, acha que é legal fazer. Aí o outro é mais documentarista e faz uma coisa que tem a ver também com uma outra ideia. Trazer essas várias experiências, né, para o seu trabalho. Mas importante mesmo é a música, né? Lógico. Não, mas eu vejo a coisa, às vezes tu tem uma ideia de uma música e tu já vê uma coisa meio se mexendo, assim, né? Eu digo, não ouve a música somente, assim, às vezes tu vê a música também. Tu vê aquilo se mexendo de alguma forma, eu digo assim, tu veja um vídeo na tua cabeça, mas tu imagina já cenas, né? Coisas que estão relacionadas, assim. Então, não necessariamente precisa ser só música, nem só vídeo, nem, enfim. Mas a questão do vídeo principal... Você gosta muito de cinema, como você já citou vários filmes aí, você gosta de cinema, então você fica atento a essas totalmente, né? tendências, você gosta, né, disso aí, então é legal também. Mas a questão do vídeo, eu acho que principal, que também é uma novidade, assim, desse período de isolamento, assim, é que eu realmente botei a mão na massa, assim, seja fazendo os programas que a gente já falou, mas eu lembro, por exemplo, no primeiro programa eu tive ideias, escrevi ali o que eu queria fazer, daí gravei no celular, e daí olhei pro computador, assim, tinha um programa de edição e eu, e agora? Assim, o que eu faço com isso? Nunca tinha mexido, entendeu? E foi bem acelerado esse processo de fazer bastante vídeo, editar, e me interesso muito, assim. Fiz um clipe do Jingle Bells, que é uma banda que eu gosto muito lá de Porto Alegre, e eu fiz um clipe só de stop motion deles. E coisas também que eu tava fazendo, assim, andando com a, como é que fala? Andando com a Kombi, trocando os pneus no processo, assim. Mas digo de um jeito realmente de estar aprendendo e fazendo, assim, né? Mas foi legal, foi tranquilo, assim. Então é isso, eu tenho curtido muito essa parte também do vídeo. Antes era um desafio total, assim, É muito caro produzir vídeo, na verdade, né? Verdade. O audiovisual é caro, é difícil, tu vai pensar numa cena, uma externa, tudo é complexo, é difícil, etc. Então, quando tu consegue ter essa autonomia, né, de ter a ideia, já grava, ou faz uma coisa aqui meio no stop motion, usa esses recursos, assim, eu acho que dá para ter mais vídeo de mais músicas do disco, assim. Enfim. Legal. Isso, e poder fazer também. Você já está trabalhando nessa área também, né? É mais um aprendizado nesse momento de pandemia. Mais uma coisa que a gente está aprendendo, né? Colocar e se desenvolver em todas as frentes, né? As frentes da... Agora, voltando a falar de música, especialmente, né? Da música, as suas referências musicais, né? Você continua ouvindo muita música ou você está compondo mais nesse tempo de pandemia? Você ouve mais ou compõe mais?
Os dois, mas alterna, assim. Eu noto uma diferença um pouco, assim, do jeito de ouvir música. Conversando com amigos também, percebo que eles estão nesse movimento, ouvindo menos música nova e ouvindo mais coisas que já são familiares, assim. Eu ouvi, assim, percebo que os amigos estão com isso em comum, assim. Eu acho que por causa de uma necessidade também de achar na música um conforto mesmo, assim. Ou momentos da vida que a gente viveu, que a gente ouvia aquele tipo de música. É a maneira também que a gente tem como se... essa não é bem a palavra, mas se transportar para outros momentos da nossa vida, né? A gente Claro. não tem como pegar um avião aqui para Porto Alegre, mas eu tenho como ouvir as músicas que eu ouvia quando eu andava em certas ruas, via certos prédios e conversava com certas pessoas em Porto Alegre. Então a música também tem isso, né? Mas é isso, se compondo e tudo, assim. Mas, Você está compondo temas especificamente sobre a pandemia ou não? Nesse momento? Ou prefere aguardar um tempo? Eu percebo que as músicas desse disco que eu lancei, sem saber que haveria uma pandemia pela frente, muitos têm a ver com algumas coisas não da pandemia, né, mas do isolamento. Por quê? Porque eu compus esse disco numa espécie de isolamento social. Foi em março de 2018, eu perdi minha mãe. E passei um tempo nessa coisa, meio isolado do mundo, ou pelo menos balança precisando... muito, né? Balança, enfim. Então tava meio apartado tentando me apartar um pouco da realidade, assim, tava bem em casa, assim, bem ficando mais em casa. Então sinto que já compus essas letras, essas músicas, e acho que elas têm muito isso em comum, assim, que é essa questão da repetição, assim, e dessa distância mesmo, assim, distância dos outros e etc. Então, mesmo que não seja especificamente sobre a pandemia, é sobre o isolamento de qualquer momento da vida, né? Não só agora, porque a gente é obrigado a estar, né? Vamos ouvir mais uma coisa que não é necessariamente engraçado, mas que eu senti muito, que eu estava passando por esse momento, de certa forma, de luto. As músicas não falam muito diretamente sobre isso, porque também não gosto dessa coisa muito assim, Maria Callas, esse expressivo, nossa, estou sofrendo, não gosto. Acho que tem que transcender e mostrar uma versão, assim. Mas eu secretamente pensava sobre isso. Nossa, tô chegando ao final desse processo com o lançamento do disco, finalmente, né? Vou me abrir para o mundo, assim, né? Abriu o coração, abriu o coração. E daí o mundo se fechou, né? Eu digo, não teve agora jeito. que você ia se declarar todo o seu amor e tal, aí os caras... e daí fechou o mundo. Fechou. O que a gente vai ouvir agora? O que vai ouvir? Vamos ouvir uma música, chama Janela. Janela. Essa é música, não é clipe. Essa é a música, vamos lá. Então, todas são músicas, só que a gente está falando dividindo entre áudio só e videoclipes. Vamos rodar então Janela. Roda! No café à meia luz, em frente à minha janela, alguém olha pro céu a noite inteira. Acendo meu cigarro e noto que ela segue lá. Ela não me percebe, parece não estar no mesmo plano que eu. Que será que ela vê além da lua e das estrelas? Será que conversa com alguém em sua cabeça? Ela olha como quem procura que sua linha de visão em algum ponto do espaço sideral esteja cruzando com o olhar de alguém. Enquanto eu olho pra ela, do outro lado da mesma rua, eu olho pra ela.
esperar alguma coisa acontecer, que um cometa acerte a Terra, ou que uma nave nos fulmine, ou buscar a iluminação mediante a meditação, ou espera alguém que não vem enquanto eu olho pra ela. Outro lado da mesma rua. Eu olho pra ela. De volta aqui com o Pedro Pastoriz, cantor e compositor, lançando o terceiro álbum, Ping Pong com Abismo. Isso aí, legal. Por que Ping Pong com o Abismo? Hein? Você tem que perguntar, né? Claro. Então, justamente nesse momento de entender o que seria o nome do disco, a coisa mais forte que se colocou foi esse sentimento de se a gente estava falando disso agora, de ouvir certas músicas e se transportar no tempo para outros momentos da nossa vida. Acho que a música é uma das maneiras, mas a gente tem como sentir isso por gostos, cheiros e leituras, enfim. E eu estou muito ligado nessas repetições, assim, muito por causa de uma perda, né? A gente fica muito ligado a isso, seja olhando fotos ou simplesmente lembrando coisas, assim. Mas essa sensação eu batizei sem saber o nome, se é que existe nome científico, né? Da psicologia deve existir, mas eu batizei de replay, uma espécie de replay de sensações, de momentos, enfim. E eu tive um replay assim muito forte, que foi uma leitura que eu resgatei, que é de um escritor chamado Carl Solomon. O livro dele chama De Repente Acidentes. E em algum momento eu pensei, esse livro foi super importante para mim. Acho que foi a primeira vez que eu assim, tive orgulho de andar com um livro que ninguém conhecia, assim, lá em Porto Alegre e tal. E eu andava com esse livro embaixo do braço, li algumas vezes seguidas, assim, e me marcou muito, assim, naquele momento. E me dei falta, pensei, foi tão importante, onde é que anda esse livro? Devo ter esquecido alguma parada de ônibus, alguma coisa do tipo. Resgatei esse livro novamente, li, não senti a mesma coisa. Mas lembrei dessas coisas, assim, quando eu li isso aqui, daí tu lembrava daquele, eu tava sentado naquele lugar, no gasômetro lá em Porto Alegre, que coisa, como é que pode? Daí, não foi exatamente o livro que trouxe as memórias para você, mas o fato, quando você estava lendo o livro, que você lembrou do que estava acontecendo com você naquele momento. Muito louco. Exatamente. Isso. Eu olhava para aquele mesmo objeto em outro momento da vida, né? Então, tu sente aquele outro momento. Como chama o livro? Fala de novo aí, você falou rapidinho. De Repente Acidentes. De Repente Em inglês é Mishaps, Perhaps. Né? E esse cara é um figuraça, assim, ele é um beatnik, né? Mas ele é muito mais referência para os outros beatniks do que propriamente um beatnik que tem um grande livro. Esse eu acho que ele lançou 2 livros, e esse é bem coxo de retalho, assim. Mas o Hall, por exemplo, que é o uivo do Allen Ginsberg, é dedicado ao Carl Solomon. Então ele era um cara muito importante para os beatniks, né? Mas ele era um cara meio folclórico, assim, ele é conhecido, ou pelo menos as lendas sobre ele, é que ele fazia protesto e queimava dinheiro em Wall Street. Ele foi em Harvard, ele foi numa palestra que era sobre dadaísmo, e foi com um balde de purê, jogou nos palestrantes. E era um cara provocador, assim, doidaço, né? Mas eu gosto do livro dele. Carl Solomon. Carl Solomon, figuraça. Legal isso aí, porque essas loucuras, porque a gente vê nas expressões, né, esses grandes caras que ajudam a gente a pensar também nesses momentos mais loucos, né? Se eu vi um cara que rompeu também, toda essa geração ali rompeu com uma série de coisas, né? Você falou Ginsberg e outros tantos importantes, né, que romperam com todo um modus, né, na época, né? Hoje em dia, eu não sei, você acha que as pessoas, trazendo para cá, para a política, você acha que as pessoas estão um pouco acomodadas, ou é por causa da pandemia que não pode sair aí gritando e protestando? Porque o que está acontecendo no país aí com esse inominável é de ficar louco, todo dia ficar nervoso, né, irritado com o que acontece. Qual que é a sua reação aí?
com relação a essa questão política. Estou falando, né, que você citou caras que romperam em tabus, romperam com o establishment, né, só para usar uma expressão conhecida, né, que foram esses pensadores beatniks aí, que foram figuras importantes. E hoje em dia a gente tem uma certa dificuldade, né, de poder fazer as coisas porque não pode sair à rua e outros motivos aí. Mas como é que você... E muita gente ainda também paralisada, né, com tudo que está acontecendo do ponto de vista político. Então vai ter uma eleição agora, né, prefeitos, vereadores, que é uma forma também de a gente se expressar politicamente, mas você vê nos músicos assim muitas ações solidárias, mas também preocupados com o desprezo pela arte, né? Como é que você vê esse momento político brasileiro hoje, com relação à arte e tudo mais? Acho muito, muito complexo conseguir simplificar, assim, mas é uma... Eu estou muito mais atento à dificuldade em relação ao trabalho mesmo, assim, a falta de garantias para trabalhar, e que são coisas que acho que juntam toda uma classe de quem trabalha e precisa do seu sustento, quem não... Sim. Sei lá, não é alguém que vive de dinheiro, que fica trabalhando sozinho, né? Essa coisa do aluguel que corre, do investimento, enfim. E tá todo mundo ferrado, assim, né? Mas eu vejo que muita gente cai nesse discurso, assim, né? Que é do self-made man, assim, né? Que, não, comigo é diferente porque eu faço o que eu amo. E eu acho que tá todo mundo ferrado mesmo, assim, cara. Não acho que a coisa vai mudar tão cedo, assim, porque é toda uma narrativa que a gente caiu mesmo, assim, né? E tu vê que o pessoal fica se degladiando ali no micro, assim, mas o macro tá errado, né? No sentido de... Essa coisa de tu trabalhar realmente o dia inteiro com uma tela, explicando para as pessoas o que tu tá fazendo, assim, isso tu é muito incentivado a continuar fazendo sempre. Quer dizer, tu está entregando conteúdos de graça para pessoas que tu não conhece, para uma plataforma que absolutamente não te paga, né? E aí, eu estou dizendo assim, só para tirar a atenção da coisa do óbvio, assim, né, que é falar mal do Bolsonaro. Sim, é óbvio que eu detesto o Bolsonaro, detesto tudo que ele representa. Mas assim, eu digo, no meu dia a dia tem atitudes que eu também me sinto encurralado, assim, né? Entende o que eu quero dizer, assim? Sim. Eu trabalho para uma plataforma que não me paga, enfim... Mas eu acho que é isso, a coisa mais importante na vida do músico, que eu posso falar, na verdade, porque eu me sinto, como é que posso dizer? Eu sou interessado, leio a respeito, mas eu acho difícil de falar isso publicamente, muito porque tem pessoas que eu acompanho que falam muito bem, então eu me sinto bastante tímido, entendeu? De falar abertamente sobre o que é a conjuntura, não é uma coisa que eu fujo, mas é uma coisa que eu fico um pouco tímido, assim. Mas é isso, sobre música, eu acho que a coisa mais importante na vida do músico é o público. E isso não é uma coisa de político, assim, de nossa, o público que me trouxe até aqui, enfim, nada disso, né? Não é nada bobo dessa forma, mas é porque realmente o sustento do músico precisa do público, enfim, né? Então, estou atento a isso, sinceramente, tentando cada vez mais sair da internet. Nesse momento da pandemia não tem como, absolutamente, mas ficar mais íntimo mesmo, criar uma espécie de correio ali entre as pessoas que acompanham o trabalho e que eu consiga me comunicar com elas mais diretamente. Não sei ainda como fazer isso, mas eu acho que o problema é tremendo, assim. A gente está realmente na mão de um chairman lá que está sentado no Vale do Silício, e é ele que decide, absolutamente por um cálculo, como é que tu chega nas pessoas. E a grande dificuldade também é de sobrevivência, que você está falando que o que você faz não tem receita, isso é um problema mesmo. E como fazer para ter receita também é outra questão que tem que ser resolvida, né, para vocês músicos, né? E mais aqueles que fazem o show e não estão recebendo nada porque não tocam o instrumento e tal, são roadies ou são, enfim, da área técnica que tem, imagina situação gravíssima, né? Passando fome e tal. Então, é difícil também fazer um discurso, como você falou, político, num momento de tanta complexidade, tanta dificuldade de sobrevivência, né? Para os músicos. Sim. É que eu sempre falo isso e abro esse espaço para vocês, músicos e compositores e tal, porque eu acho que é um grupo de artistas que são perseguidos. Eles não têm apoio nenhum, né? Se já não tinha antes, a coisa não estava boa antes, agora está pior ainda. Então, eu abro espaço para poder as pessoas se desabafarem mesmo, porque a situação é grave. A gente mesmo aqui, né, tem que sobreviver, todo mundo, né?
Aí você coloca Claro. não sabe como resolver do ponto de vista financeiro, né? Como é que vai ter receita, né? Agora o pessoal pede na live um apoio, põe um dinheiro na minha conta, ou põe no, né? Ajuda Uhum. aqui e tal. Mas todo mundo está fazendo isso agora. Esse é que é o problema, né? Todo mundo está fazendo, mas eu acho que é importante, uma coisa muito importante, assim, que... assim, por exemplo, eu não vejo problema nenhum em falar nisso, em dinheiro, inclusive em relação com dinheiro. Eu acho que tem um grande constrangimento, geralmente, assim, nas É, artes com dinheiro, que eu acho uma bobagem. Trabalho, meu amigo. É isso aí. E não é porque tem dinheiro envolvido que é uma coisa menor, né? sem dúvida. Mas muito tempo toquei na rua, então tem realmente essa coisa. Tu faz o show, tu dá o teu melhor, tu atende a pedido, tu olha no olho, não sei o quê, e no final, meu amigo, Passa o não tem chapéu. nada, não tem nem lâmpada funcionando assim, sem nenhum retorno. Preciso pagar minhas contas. Passa o chapéu e é isso aí. Acho que é uma relação muito direta que aprende, que ensina bastante, assim. Não é uma coisa que eu quero fazer o resto da minha vida, não tenho feito, inclusive, passar chapéu, mas acho que é uma boa escola. Eu não vejo problema nenhum em justamente financiamento coletivo, em fazer shows e dizer para as pessoas, galera, ó, nova maneira de interagir. Minha conta tá aqui na descrição. Eu ainda não fiz dessa forma, mas não vejo problema nenhum. Mas Tem é algum, isso, é tem, trabalho. claro, tem alguma ação aí social que você tem visto dos colegas aí, dos músicos, que você acha que vale a pena mencionar aqui, nesse momento complicado? Isoladas. A última que eu participei foi um festival conjunto lá no Rio Grande do Sul. Projeto era o WOF Festival e o Acid Rock. Eles estavam fazendo uma campanha de coleta, de coleta de roupas e coleta? Não é coleta. Sei Roupa lá. não é coleta. Não. Enfim. Coleta de alimentos. Bom, eles estavam angariando, eles estavam juntando roupas, porque lá no Rio Grande do Sul realmente a coisa, aqui em São Paulo é muito frio no inverno, mas lá no Rio Grande do Sul é realmente desumano, assim, né? Então, estavam doando roupas, estavam pegando alimentos e tudo mais. Mas eu não estou participando de absolutamente nada no momento. Mas essas ações são importantes, né? No momento desse momento terrível que a gente está passando, qualquer ação nesse sentido, né, de ajudar os outros é importante. Solidariedade que a gente está falando, né? Lógico. Essa palavra está rolando e muitas ações solidárias são bem-vindas, né? Muito legal. Vamos ouvir mais uma? Mas eu acredito em política pública. Enfim, não tem como fazer isso, mas eu acho, enfim, melhor, óbvio, participar de coleta, de coisa. Mas você não tapa o buraco, precisa do Estado, não tem jeito. Tem que uma política pública, né? Exato. Que seja do Estado e não de governos, né? Porque aí o governo e não vai de pessoas que estão com dificuldades, se juntando, se desdobrando para pagar as contas e parece que tu precisa fazer aquilo também. Enfim, né? É a omissão total do Estado que também leva esse tipo de... Enfim, eu não sei. Próxima música, meu amigo. É isso mesmo. Vamos tocar a música. O que a gente vai ouvir agora? O restaurante Lotus, que a gente vai deixar o Dolores para o final, não é isso? Que a gente tocou já. O restaurante Lopes tem vídeo também, não tem? Um vídeo do restaurante Lopes? Tem Lotus, um vídeo. Desculpa. Lotus. Tem um vídeo gravado no próprio local, restaurante Lotus. No local. Fala um pouquinho em loco. Vamos falar um pouquinho do restaurante Lotus antes da gente rodar, porque eu me lembro quando você esteve aqui na rádio, você falou do restaurante Lotus, né? Lugares para comer e tal. E você fala na letra isso, você fala também na música, né? Fala um pouquinho como é que pintou escrever uma música sobre o restaurante Lotus. Eu tinha vindo para o centro de São Paulo, me apaixonei aqui pelo centro. Eu já morava em São Paulo há alguns anos e conheci alguns lugares aqui, amigos vieram morar no centro. Me mudei para o centro apaixonado. Mas, assim, realmente tem dificuldades no centro, assim, naquele momento que eu tinha mudado, era 2015. Ao mesmo tempo que eu estava apaixonado pela arquitetura, por alguns amigos que moravam, é muito difícil de comer alguma coisa, tu sai na rua, não sei, não parecia que tinha uma vida muito normal, porque realmente é o centro da maior cidade do Brasil, então muita gente de dia, pouca gente de noite, essa coisa meio descompensada, assim. E eu encontrei o restaurante Lotus, eu convidei algum amigo, enfim, não lembro bem quem era, e senti essa sensação meio indescritível mesmo, de achei o lugar, aqui é o lugar onde que eu me sinto bem, onde eu vou convidar os amigos para vir, me senti abraçado, me senti bem. E a comida é muito boa, fala por si, né? Mas é um lugar de encontro que eu volto e meio alguns amigos quando vêm para o centro aqui, inclusive da música eu falo, perto o metrô mais próximo é o metrô da Luz, venha pelo metrô da Luz. Metrô Linha Amarela. Você está morando aonde agora, nesse momento? No mesmo lugar.
No mesmo lugar. Que lugar que é? No centro. No centro, é que fala na música também, que é na esquina da minha casa, o Restaurante Lotus. Então, é aqui. Só para não se dar o endereço da sua casa. Eu não quero dar o endereço, só quero só mostrar. Não, que você está no centro aqui, também. Perto da Santa Efigênia, aqui, Angabaú. Beleza. Então vamos rodar o Restaurante Lotus? É isso aí, roda. Uhul, vamos nessa. No centro de São Paulo, a esperança pra quem não vive na agenda do medo e da desconfiança. Admito que quando cheguei fiquei um pouco preocupado com o que me foi passado. Aonde vou comer, encontrar amigos em tal cenário árido? Mas tal ingenuidade e bobagem foi por não saber da novidade. A Meca vegetarianista, a poucos passos lá de casa. Restaurante Lotus, Restaurante Lotus. Não considero crime não saber, mas ignorar as evidências é algo inafiançável. E a todos os irmãos da Zona Oeste, Leste, Zona Sul e Zona Norte, venham pela Estação da Luz, metrô linha amarela, que é o ponto mais próximo. Mas tal ingenuidade e bobagem foi por não saber da novidade. A Meca vegetarianista, a poucos passos lá de casa. Restaurante Lotus, Restaurante Lotus. Admito que quando cheguei fiquei um pouco preocupado com o que me foi passado. Aonde vou comer e encontrar amigos em tal cenário árido? Mas tal ingenuidade e bobagem foi por não saber da novidade. A Meca vegetarianista, a poucos passos lá de casa. Restaurante Lotus, Restaurante Lotus, Restaurante Lotus, Restaurante Lotus. Estamos de volta aqui com o Pedro Pastoriz, cantor, compositor, lançando o terceiro álbum, Ping Pong com Abismo. Já falou de tudo aqui, falou de política também um pouco, né? Porque a gente tem que falar de política, a gente não tem como, né, escapar, porque Claro. o momento é complicado. Mas falando do disco, principalmente do álbum, lançando em plena pandemia, lançado em plena pandemia, esse trabalho. Esse trabalho todo, tá tudo na internet? Como é que tá, Pedro? Vamos falar um pouquinho, vamos dar o serviço agora, como as pessoas podem acompanhar o seu trabalho pela internet, diga lá. Esse trabalho, eu preciso dizer que é um lançamento do selo Risco. Preciso dizer Isso. porque quero dizer, mas preciso dizer, preciso lembrar que é um lançamento Não posso do selo esquecer, Risco. não posso esquecer. Não posso deixar de esquecer. Não, digo, é um lançamento do selo Risco que é um selo, é um coletivo ali, é uma maneira que é um lugar que eu me sinto muito aconchegado, assim, que eu trago ideias
e eles investem nas minhas ideias. Então me ajudaram, fizeram possível esse lançamento. Esse é o segundo disco que eu já lanço com eles, Projeções também era um lançamento com eles, e o Ping Pong com o Abismo é um disco que está disponível nas plataformas todas de streaming, então tu bota no Spotify, ou no YouTube, ou em qualquer outro serviço, e tá fácil, acessível. Convido vocês a entrar no meu canal do YouTube, que é Pedro Pastoriz, e todas as mídias, na verdade. Com ali. Z final, por favor. Perfeito. Z final. Pedro Pastoriz. Perfeito. Pastoriz, com Z no final. E na verdade, no Instagram, no Facebook, tu consegue acompanhar um pouco mais do meu trabalho, colocando Pedro Pastoriz. E daí tu consegue assistir os comitês, ver os clipes desse disco. E, enfim, eu também salvo ali no YouTube, por exemplo, eu salvo algumas lives, algumas coisas do tipo. Então é isso. Tá fazendo as lives. E no comitê, o que tem de lançamento novo aí que você vai colocar no ar? Breve. Essa semana... Vamos anunciar as próximas atrações, Pedro. Essa que é a ideia. Que beleza. Essa semana como se fosse uma novela, uma série. Vem aí, não sei o quê. Parará, sim. Papá. Essa semana é o 9 e eu preparei cada um dos programas tem uma versão caseira de uma música. Geralmente sou eu no violão, tocando sem corte, assim, né? E daí eu pensei, vou fazer a última canção do disco em versão caseira, então eu vou preparar uma coisa especial. E daí eu preparei uma versão a capela de uma música. Daí tem que ver o programa para ver. Mas é uma música que eu fiz em parceria, a letra dessa música é do Fausto Fawcett, que é uma participação do disco. Eu ia falar disso, é um cara aqui que uma figura, né? Figuraça, sou muito, muito fã do trabalho dele. E, enfim, foi um prazer, ele aceitou o convite. E ele é um cara bem acostumado a convites, assim, de parcerias, é um cara bem, assim, sai fácil, assim, sabe? Foi tranquilo, fácil, gostei muito do resultado. Então preparei uma versão a capela dessa música, Faroeste Dançante, para o Comitê 9, que sai essa semana. Então, próximo Comitê 9, Faroeste Dançante, com o Fausto Fawcett participa também ou é só você? A composição da música é conjunta. No disco ele participa do disco. Não dessa versão que eu vou fazer para o programa. Mas é isso. Mas tá muito legal. A gente vamos fazer o seguinte. A gente chama para o pessoal acompanhar no comitê a versão acústica dessa música e a gente ouve agora. Não podemos ouvir? Podemos ouvir agora o Faroeste, não podemos? Por favor. Então a gente ouve o Faroeste agora, que é só áudio, né? Com a participação do Fausto Fawcett, não é isso? Uhum. E na sequência a gente termina com o vídeo do Dolores. Aí você fala um pouquinho do Dolores para a gente encerrar. Então a gente junta dois aqui para fazer uma dose dupla do sucesso, como diria aquele programa antigo de rádio. Maravilhoso. Fala da Dolores. Dolores é a música que abre o disco, primeira faixa, e ela tem essa... Eu acho que ela está entre o meu disco anterior e esse mais recente. Acho que o Charles e o Arthur são os produtores e músicos que participaram desse disco, né? O Charles Chixi e o Arthur Decloé. E a gente conseguiu achar uma mistura legal aí entre o violão com MPC, que é uma bateria eletrônica, e é uma nova sonoridade para mim. Antes eu fazia outro som mesmo, assim, era com guitarra, bateria, etc. E eu achei que o Charles foi bem feliz em trazer essas referências meio Harry Belafonte, essa coisa meio bem Brasil, na verdade, assim, mas meio bongozinho, meio essas coisas meio não sei bem, meio Harry Belafonte mesmo. E ele trouxe para a bateria eletrônica e eu gostei muito do resultado. Legal, então a gente vai encerrar com um abraço virtual para o Pedro Pastoriz, saudações, saúde para você, e a gente vai rolar então, primeiro o áudio do Faroeste Dançante, com a letra do Fausto Fawcett, do disco, e no final o clipe do Dolores, e com isso a gente encerra aqui a participação. Muito obrigado, Pedro, até a próxima, mais uma vez, um abração, saúde para você, para toda a família, e você já é nosso paulistano, gaúcho paulistano, que a gente já maravilhoso. Valeu, Colibri, muito obrigado pelo convite. Valeu demais. Até breve. Até mais. Falou. Tchau. Gritos de prazer movem a máquina da noite, envolvendo alguma tara, alguma seita muito rara, que habita, que agita, vai movendo o espírito do corpo. Tá entregue ao ritual de possessão do faroeste dançante. Faroeste dançante, faroeste dançante, faroeste dançante.
A serenata move a máquina da noite, move a máquina da noite habitada pelos gritos e sussurros do amor, gritos e sussurros nas esquinas, bem ali onde a cidade fica nua, com as veias abertas, as pernas abertas, as veias abertas para Serenata Faroeste. Serenata Faroeste, serenata. Vai ficar atento ao som da banda que vai entrar. O som que vem da rua sobe pela janela. Cavalgando a batucada, sedutora também. A percussão vai além, invadindo os corações na madrugada. Os corações na madrugada são janelas abertas pro meio da rua, no meio da rua, seguindo aquela banda saída do nada, surgida do nada, tocando, provocando, repetindo. Faroeste dançante, faroeste dançante, faroeste dançante. A melodia é sedutora, cavalgando a batucada, sedutora também, abrindo os corações que são janelas invadidas pela Serenata Faroeste, Serenata Faroeste. Vai ficar atento ao som da banda que vai entrar. O som que vem da rua sobe pela janela. Vai ficar atento ao som da banda que vai entrar. O som que vem da rua sobe pela janela. Restam cartões postais de lugares distantes demais que ela nunca visitou. Ai, que saudade de Dolores, poder ouvir sua risada, nossos copos com cerveja, um cigarrinho entre os dedos, suas conversas tão antimateriais, tantos lugares entre eu e ela que não existem nos jornais. Ai, Dolores, quando mesmo você disse que volta. Dolores, sua risada em minha memória é pura concorrente. E esse silêncio é como a melancólica espuma do mar durante a ressaca na praia. Ai, que saudade de Dolores, poder provar do seu amor, aquela caixa em machetaria que vimos na vitrine da Rua dos Andradas. Agora está lá em casa, guardando velhos tickets de cinema, uma flor de alfazema e algum cartão postal. Ai, Dolores, o que me dói é saber do enorme passado que temos pela frente.
bastam cartões postais de lugares distantes demais que ela nunca visitou. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando a banda Carcaju. Fique com a gente.